Então vamos ver o que o Elizondo aí, que está cotado para ser o chefe da investigação de OVNIs aí na Casa Branca, falou sobre o assunto. Ele começa sendo perguntado ali isso é um podcast, né? Que oficiais aí do Departamento de Energia, da NASA e também do Fundo Nacional de Ciência, que investe em programas disruptivos para novas descobertas na ciência dos Estados Unidos, tem promovido. E vamos ver o que ele fala nesse podcast com a diretora dos programas de investimento da NSF, que é o Fundo de Investimento Americano para a Ciência. Said, how do we build that? So there's plenty of people who are interested in how do we build that. Do you speak to any of those kind of the retrievals, the craft, or some of these energy or comm side? Yeah, I am privy to it because of in my official capacity back when I was at the Pentagon, and then later on at the U.S. Space Force and some other efforts I probably can't talk about. But I am familiar with the crash retrieval. I have to be very careful. I will tell you that, and I said this openly to Congress. I signed a document 4.5 years ago that said specifically I will never talk about crash retrievals. And it wasn't until I went through the official DOPSR process at the Pentagon to release my memoir, which, by the way, took almost a year to do, and they still redacted portions of it, was I allowed to even talk a little bit about it. But I actually signed documentation that if you know where to go to today, you can see where I signed my name saying I'll never discuss crash retrievals, and yet here we are discussing it, right? So times are changing. I could talk about it, I guess. We wanted to see if we could detect UAP. Nessa primeira parte, o que o Elizondo está falando é que ele sim é uma testemunha de primeira mão, testemunha direta do programa de recuperação de OVNIs, mas ele assinou um documento há 4 anos e meio em que ele não pode falar sobre isso. Entretanto, quando ele foi escrever o livro dele, ele submeteu o DOPSI, que é um processo de revisão do Pentágono, em que o Pentágono autoriza você a falar certas coisas. Então, nesse DOPSI, foi permitido, ele mesmo tendo assinado o documento, falar certas coisas, mas algumas coisas, como ele falou, foram censuradas. Coming in using infrasonics, were there low acoustic signatures that we could use to detect UAP coming in, just like we can with asteroids or ICBMs, right, and things like that coming into Earth orbit? And if so, could we then use that for other things to detect as well, using that same type of infrasonics? Então tá aí, e aí nesse trecho final, o Elizondo fala o seguinte: quem sabe nós não podemos utilizar sensores infrassom para detectar OVNIs, assim como nós detectamos, por exemplo, meteoros, mísseis intercontinentais, e também podemos detectar terremotos, né, com sensores infração. E uma coisa interessante em relação a isso é que lá no Acre eu instalei um sensor infrassom. Lembrando que o infrassom é aquele som abaixo da frequência de 20 Hz que os seres humanos não conseguem ouvir, que as baleias, os golfinhos usam para se comunicar, que os elefantes usam para se comunicar. Né? E a questão interessante em relação ao infrassom é que o infrassom é uma onda sonora que ela desvia de obstáculos, né? Ela é imparável, os elefantes se comunicam a quilômetros de distância usando infrassom, assim como baleias e golfinhos no oceano. Então, enfim, o infrassom é uma coisa aí que pode... Interessante eles vão falar isso porque eu usei no Acre, de repente lá no Acre, quem sabe eu não consigo detectar algum OVNI usando aí infrassom, que seria a forma, né, de detectar algo que está entrando na atmosfera.